Seguindo nuestra clase 2, tenemos ahora o asunto conceptos generales de números reales. Entonces, iré compartir o arquivo que está en plataforma para que posteriormente possam seguir acompanhando o conteúdo e seguimos acá. Bueno, entonces, conceptos generales de números reales. Uma representação geométrica de los números reales. Então, dada uma reta e dos pontos diferentes, O e U em ella, elegamos o U como unidade de longitude. Então, chamaremos a semirreta OU a semirreta positiva a Y e a semirreta oposta a semirreta negativa. Então, tracejamos uma semirreta de OU, temos positividade, ou seja, para o lado direito, a direção, temos positividade, para o lado esquerdo, negatividade, como já estamos acostumados. Dado um ponto P em la semirreta positiva, a medida do segmento OP se denomina la abscissa de P. Si S é um ponto de la semirreta negativa e P de abscissa X, es su simétrico respecto de U. La abscissa de S es menos X. Então, acá temos O, U com uma unidade de medida, correto? E o X um pouco adelante. Dessa forma, simétrico a X, a X, sempre teremos menos X, que está acá, sobre o ponto S, correto? Então, acá, em todos os números reais, podemos utilizar essa propriedade, ou essa definição, porque sempre temos o seu simétrico. E acá saliento, porque muitas vezes poderemos utilizar essa ferramenta, essa definição para cálculos e não utilizamos. Então, menos 5,6. Temos aqui um 5,6 aqui, correto? Propriedades de los números reales. El propósito de este parágrafo es destacar ciertas propiedades básicas que gobiernan el cálculo con números reales. Una vez establecidas esas propiedades, deduciremos de ellas las reglas habituales de cálculo. La suma y el producto de los números naturales verifican las propiedades asociativa y conmutativa, y la multiplicación es distributiva con respecto a la suma. Si agregamos a los naturales el 0, se tiene n más ceros de n, las propiedades de suma y producto entre relaciones positivas, que acá están, correcto? Adelante. Conservam essas propriedades, pero además, dado um número racional distinto de 0, A igual R sobre S, o número 1 sobre A é igual a S sobre R, tal que A multiplicado 1 sobre A é igual a 1. Se pode razoavelmente admitir que todas essas propriedades de los números racionales se conservan para los números reales, dado que estos se pueden aproximar tanto como se quiera por números racionales. La introducción de los números negativos permite escribir, además, la igualdad de A sumado menos A é igual a 0. Se establecem algumas relações aqui e definições.
¿Cuáles son elas? Primeira, a definição de número opuesto, ou seja, inverso, desculpe, de número inverso, que se dá por R sobre S, A igual R sobre S, e que 1 sobre A se dá sobre S barra R. Então, acá se estabelece a primeira relação que temos de número inverso. Segunda relação, quando se introduz os números negativos. Então, acá sim se tem o número oposto ou simétrico. Então, quando temos A mais menos A igual a zero, se tem uma simetria dentro da reta real. Acá temos propriedades básicas do cálculo, propriedade de los números reales. Iniciamos com comutativas, que A somado B é igual a B somado A. Um exemplo, A multiplicado B igual a B multiplicado A, dentro da propriedade comutativa de multiplicação. Associativas, A mais B mais C igual a conjunto B mais C. Mesmo se serve para associativa de multiplicação, a propriedade muito importante, muito utilizada, distributiva, onde temos A, abre parênteses, B mais C. A multiplicação distributiva temos AB mais AC. Nunca temos AB mais C. No. Porque erro muito frequente em todos os estudantes de ciências exatas, e quando estamos estudando algo mais complexo, por exemplo, limites, derivadas, cálculo de equações diferenciais, temos todo um aparato de cálculo muito complexo, e se deparamos com uma propriedade distributiva e se perde o resultado final, o resultado final para uma propriedade distributiva. Então, aqui, muito cuidado. Então, quando multiplicamos um número por uma suma de dois números, obtenemos o misto resultado, multiplicamos o número por cada um dos términos e luego somamos os resultados. Então, acá, uma importância maior para essa propriedade de números reais. Acá, propriedades de negativos, são uma regra de sinais, de signos. Então, acá temos essas propriedades, podem explorar com mais tempo esta parte de propriedade de negativos, porém acá, de forma intuitiva, temos essa ideia. Propriedade de las fracciones. Então, acá temos algumas propriedades. Primeira, uma ideia de multiplicação de frações. Segundo, divisão de frações, suma de frações com mesmo denominador. Depois, temos a suma com diferentes denominadores. Depois temos a propriedade de cancelamento, que cancela números ou fatores comuns. Por último, multiplicação cruzada ou propriedade de igualdade. Então, acá também trabalharemos adelante, agora de forma expositiva, trazemos essa ideia de propriedade de frações. Valor absoluto, então, acá temos o módulo valor absoluto de um número real A.
En, en módulo tenemos un A de forma positiva si A maior ou igual a zero, e menos A se A menor ou menor que zero. Então, aqui temos definição de valor absoluto. Propriedades é o valor absoluto. Então, propriedade 1 se dá com A, módulo de A maior ou igual a zero. Então, acá, valor absoluto de um número sempre é positivo ou zero, correto? Um número e su negativo têm o mesmo valor absoluto. Então, em la recta real, quando se trabalha 5 ou menos 5, não se tem diferença alguma, porque acá não tem como te dizer, essa casa se está a menos 5 metros à sua esquerda. Não, não. Isto não existe. Então, esse módulo se trabalha quando se vive a calcular, se tem a necessidade de calcular medidas, distâncias, não se tem negativo, apenas valor absoluto sempre positivo. E acá se tem o valor absoluto de um produto, os produtos dos valores absolutos. E, desculpa, aqui temos o módulo de uma fração. O valor absoluto de cociente é o cociente dos valores absolutos. Então, acá também temos isso. Um exemplo aqui de módulo de uma fração. Exponentes zeros e negativos. Então, acá, de modo também expositivo, sempre lembrando que trabalharemos de forma com exemplos, trazendo alguns aspectos a ponto desses primeiros tópicos, agora de forma expositiva. Se A diferente de zero é qualquer número real e n é um número inteiro positivo, então A em potência zero igual 1 e A em potência menos n é igual 1 sobre A em potência n. Então, acá você tem uma ideia de expoente zero e expoente negativo que se dá por trazer um número inverso. Sempre que temos um expoente negativo, se dá pelo inverso desse número elevado nesse expoente. Então, acá, esse exponente nem sempre se dará por ser negativo ou positivo, mas quando for negativo, temos que usar essa ideia de número inverso. Então, acá a lei de exponentes. Primeira lei se trata de multiplicar potência do mesmo número, de mesma base. Então, se sume os expoentes. Segunda lei, para dividir duas potências do mesmo número, reste os expoentes. Então, acá temos a mesma base, importante. Temos 3 expoente 5, 3 expoente 2. E então, repito o número, a base, e diminuo os expoentes, resto esses expoentes. Acá temos o potência de uma nova potência. Então, para elevar uma potência a uma nova potência, multiplique os expoentes. Então, aqui outra ideia. Para elevar o produto a uma potência, eleve cada um dos fatores a la potência. Aqui também temos um exemplo. E para elevar um cociente a uma potência, eleve o número e o denominador a la potência. Então, é importante. Erro muito comum também.
en mi experiencia como docente universitario por sí, eh, de ter un error de colocar en potencia apenas numerador y denominador seguir adelante incorrecto. Entonces, tenemos que tomar un cuidado. Después, la potencia 6 que para elevar una fracción a una potencia negativa, invierta la fracción y cambie el signo del exponente. Entonces, o que ya había falado, invierte la fracción y cambie el signo. El signo se pasa de negativo a positivo para que podamos calcular adelante. Acá ainda tenemos que utilizar la ley de exponente 5 para que concluimos el cálculo. Y la última propiedad, ley de exponentes, para pasar un número elevado a una potencia del denominador al denominador o del denominador al numerador, cambia el signo del exponente. Entonces, tenemos muy común en cálculo integral y derivadas, utilizar esa técnica para que simplifique las expresiones. Entonces, tenemos un 3 elevado na potencia menos 2 y cambiamos para abajo para 3 en potencia 2, ¿correcto? O mismo se da por 4 en menos 5, se cambia para arriba con 4 en exponente 5. Entonces, es una ley de exponentes que muy útil y fácilmente explorada. Y una idea de notificación científica utilizada muy física, química. Se dice que el número positivo x está escrito en notación científica si está expresado como sigue: x igual a multiplicado por 10 elevado a la potencia n, donde 1 o a está mayor o igual a 1 y menor que 10, para que, y también n es un entero. Entonces acá, entero, correcto. Entonces podemos ser positivos o negativos. Entonces, notación científica utilizado mucho para números muy pequeños o muy grandes. Y acá tenemos cálculos tipo distancia entre Tierra y Sol, eh, distancias, masa de la Tierra. Entonces, cálculos enormes. Propriedades de raíces, con propiedad de 1, una, de cierta forma, propiedad distributiva de raíz n, cualquier, puede ser raíz cuadrática o cualquier otro valor, como tem aquí 3. A propiedad de una raíz de una fracción en que se puede calcular a raíz de numerador y de denominador. Tenemos dos raíces aquí, entonces para que calculemos podemos apenas multiplicar os seus valores y tenemos una nueva raíz con un nuevo valor. Acá también tenemos la idea de trabajar con exponentes de radicando y de radical, y podemos cancelar y ter resultados. Mas tome cuidado cuando tenemos algo de ese tipo, cuando tenemos par o exponente, que tenemos un módulo de ese valor, ¿correcto? Entonces acá tenemos el valor en su valor exacto, porém acá tenemos un módulo de ese valor.
un valor absoluto cuando tenemos expoente par. Entonces, si encierra acá. Posteriormente tenemos ejemplos y ejercicios. Acá no se tienen muchos ejemplos, entonces pasaremos para ejercicios y saliento la importancia de la resolución, pues tiene un peso en cálculo de aprobación, entonces esos ejercicios son avaliados y acá esa avaliación se da a través de la plataforma, entonces un método técnico, entonces cualquier dúvida, contate, lembrando que tenemos a reunión semanal y contate por correo que esclarecemos las dudas pertinentes.